Vamos falar sobre Capital Paulista? Lançou um plano de ação para implementar a Agenda 2030, que é um compromisso com o desenvolvimento sustentável reconhecido pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas. Isso inclui o Brasil. Essa agenda serve como diretriz de políticas públicas. São 655 ações priorizadas para até 2024. E sobre isso a gente conversa agora com o Jorge Abrão, coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo. Jorge, tudo bem? Um prazer te receber. Prazer estar com você, Thalita. Uma boa tarde a você e a todas e todos os telespectadores. Ouvintes também, a gente também está na Rádio Brasil Atual, então não errou não. Ouvintes Internautas, também. telespectadores e ouvintes. Vamos lá, Jorge. São investimentos de 13 bilhões até 2024, mas tem uma questão de priorizar distritos mais vulneráveis da cidade. Na verdade, isso seria interessante, né? Priorizar realmente quem precisa mais com esses recursos viabilizados pela agenda. Conta mais pra gente. Thalita, eu acho que é legal, assim, só fazer uma abordagem, se você me permite. A gente está vivendo um momento no mundo super complicado, né? Todos nós um pouco assustados com essa questão da guerra que está acontecendo. E, independentemente de eleger heróis e vilões nesse momento, que eu acho que não é o caso, não devemos fazer isso, a gente percebe que uma cidade tem muito pouco a contribuir para evitar uma guerra, por exemplo. Mas uma cidade tem muito a contribuir para evitar as violências que são provocadas dentro dela mesma. E há caminhos para a gente avançar nessa direção. E a pergunta que você fez em relação a como avançar, nesse sentido, existe a Comissão Municipal dos ODS em São Paulo, que é uma iniciativa que eu creio que outras cidades, muitas outras cidades poderiam tomar, e nós temos tentado estimular aqui no Instituto Cidades Sustentáveis isso, mas é uma comissão que tem uma paridade entre sociedade civil e secretários municipais. Isso já é um primeiro ponto. Tem uma paridade de gênero também, que é um outro ponto importante. E ali são discutidas os temas em relação à agenda dos ODS, que são aqueles 17 ODS que a ONU criou como uma agenda comum para o mundo em 2015. Bem, dessas discussões saiu um plano de ação para a cidade, o que é muito interessante, que foi lançado agora, há uma semana atrás. Ele tem 665 ações, como você falou, e define um investimento de 13 bilhões para ser feito nessas ações durante 4 anos. É importante que as ações sejam vinculadas aos ODS, porque a cidade tem um desafio para se tornar sustentável até 2030. Então, se está vinculando a essas ações recursos, se define 665 ações em debate com a sociedade, o que é muito importante. A partir daí se levanta um orçamento que vai ser investido justamente nessas 665 ações. É uma questão super importante e interessante e que muitos outros municípios poderiam avançar. Independentemente disso, e aí eu fecho essa abordagem, mas independentemente disso, São Paulo teve uma política pública muito interessante, feita agora no final do ano passado. Eu acho que boa parte do público aqui sabe que a Rede Nossa São Paulo faz um mapa da desigualdade na cidade de São Paulo, pois a prefeitura decidiu criar um índice de vulnerabilidade dos distritos. E era um pleito muito grande da sociedade para que a prefeitura fizesse isso. E ela se sensibilizou, criou um índice, ali está mostrando quais são os distritos mais vulneráveis, e ela criou uma fórmula em que o orçamento ele é definido, ele vai mais para o distrito mais vulnerável. Portanto, isso é uma ótima maneira da gente começar a reduzir as desigualdades na cidade. Você investir mais recurso nos lugares que são mais vulneráveis. E isso foi uma política pública, e é uma política pública que seria muito interessante se muitos outros municípios pudessem também adotar. Eu lembro de ter conversado com o Igor Pantoja, da rede aqui, e a gente dizia que parece tão óbvio, né, investir mais
em locais que precisam de mais investimento. Mas isso aconteceu, essa vinculação aconteceu de fato só agora no final do ano passado, ele trouxe essa novidade aqui para a gente. Jorge, só para finalizar, eu queria que você citasse um item, por exemplo, assim, um item prático que está nessa agenda, né, que precisa ser alcançado até 2024 pela prefeitura e que trata dessa redução de desigualdade possível na cidade, na capital paulista. Por exemplo, na questão climática, Thalita, a cidade tem que reduzir a metade as suas emissões até 2030 e ser neutra até 2050. Essa é uma demanda global que os países estão tentando fazer e que é importante que os países façam. Lamentavelmente, o Brasil, nos últimos 2 anos, duplicou o desmatamento, que é o maior emissor que nós temos no país. Mas aí tem uma outra novidade. Até essa desconsideração que há por determinadas agendas, nesse retrocesso que nós observamos em muitos temas no Brasil, as próprias cidades podem ser protagonistas. Então, elas podem assumir acordos, não é? E o estímulo que se tem é como se as cidades estivessem amadurecendo, como se elas não dependessem tanto de um governo federal para tomar suas iniciativas. E elas, com isso, assumirem acordos, assumirem compromissos e avançarem nessas agendas é fundamental. E isso vale para temas de direitos humanos, de desigualdade, de pobreza, de clima, de democracia, de participação da sociedade, de transparência. Então, são esses os temas que estão envolvidos com essa agenda e há muitas cidades que estão assumindo isso. O trabalho do Instituto Cidades Sustentáveis é estimular esse avanço nas cidades brasileiras. Perfeito. Jorge, muito obrigada pelas novidades que você traz aqui para a gente. Provavelmente vamos falar mais sobre isso durante esse ano, inclusive, para tentar acompanhar um pouquinho a evolução dessas metas. Viu? Muito obrigada, Jorge. Até uma próxima. Um abraço para você. Valeu, foi um prazer estar com vocês, Thalita. Até a próxima. Obrigada, Jorge. Jorge Abrão, coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, participando aqui com a gente. Lembrando que a rede, inclusive, participa quinzenalmente aqui do Bom para Todos, trazendo sempre temas de debate na capital paulista e que se estendem, debates que se estendem para outras cidades também, capitais ou não.